Nessa apresentação bem simples aqui, vamos entender a diferença básica entre o hardware para servidores e o hardware que não foi desenvolvido para servidores. O objetivo é que a gente faça um entendimento não técnico ou menos técnico possível para aqueles decisores leigos, né, tomarem a decisão de comprar um hardware de servidor e não um computador normal. Então, quais são as diferenças, né, de um computador, de um PC lá, um equipamento que foi feito para que uma pessoa sente em frente a essa máquina e utilize, e de um servidor, um equipamento que foi programado, pensado, desenvolvido para que sirva os usuários na rede. Então, a primeira diferença é a diferença de processador. Né? Para o hardware de PC, o processador ele é voltado para processamento gráfico, né? Recursos como vídeo, áudio, enfim, né? Jogos, games, filmes. A arquitetura ela é voltada para a operação do usuário. O processador ele é feito para atender menos processos concorrentes. A cache desse processador normalmente ela é mais limitada. O hardware para servidor, o processador é voltado para requisições matemáticas, para banco de dados, requisições concorrentes, para atender vários usuários ao mesmo tempo. E a cache, então, ela é mais ampliada. Então, né, uma diferença básica aqui de processamento. Depois a diferença de memória. Memória de um computador normal, de um PC, ela é uma memória funcional para operações diárias. Né? O buffer de alocação daquela memória ele não possui controle de erro. Por quê? Porque normalmente esse buffer ele é limpo toda vez que a máquina é desligada. E como é normal essas desligadas, né? Pelo menos uma vez por dia ou dentro de um período o computador pessoal ele é desligado ao final do trabalho, então esse controle de erro não existe no hardware para computador, né, no PC. Já no hardware de servidor, a memória ela é funcional para operações longas, ou seja, é feito para não desligar. Né? E essa memória é limpa, o buffer é limpo de acordo com o uso, por isso existe o controle de erro, o famoso ECC. E esse servidor, como ele é desligado raramente, então o controle de erro nos dá mais tranquilidade também na durabilidade do servidor ligado, sem problemas, sem alocações, estouro de memória ou sem travar algum processo durante o uso do servidor. Outra grande diferença é o armazenamento, né? Os discos do computador pessoal, do PC, eles são ligados a uma controladora na placa-mãe diretamente. A placa-mãe, ela normalmente compartilha os recursos da máquina, todos os dispositivos da máquina são ligados na placa-mãe e a placa-mãe tem um recurso limitado que ela compartilha e distribui esses recursos. Né? A controladora da placa-mãe praticamente não possui cache, é mínimo, né? O básico para que aqueles dispositivos possam estar operando simultaneamente, e os discos são normalmente parafusados dentro da máquina, tem um tamanho grande, normalmente 13,5 polegadas, e o cache interno desse disco ele é limitado, né? É quase que instantâneo a velocidade da agulha, né? Aquele disco está girando normalmente 5, 7 mil rotações por minuto e o dado ele consegue ser gravado quase que de acordo com a velocidade da rotação do disco. Já no hardware para o servidor, a realidade é outra. Os discos são ligados a uma controladora de discos, né, dedicada, que possui recursos próprios, que tem processador próprio, cache próprio, e que no momento em que o dado sai da memória e vai para o disco, e o disco está sendo usado naquele momento, ele está gravando um outro dado, em vez de isso enfileirar, né, travar o processo naquele momento, como a controladora tem um cache próprio, ela armazena aquilo no cache até que a agulha do disco esteja disponível e possa passar para o disco em um intervalo de milésimos de segundo. Isso vai acelerar a velocidade e o tráfego de gravação, leitura de discos para processos concorrentes. Uma coisa bem interessante, né? Como é uma controladora própria que tem recursos próprios, ele não usa o barramento da placa-mãe para isso, logo tem um desempenho melhor, tanto para o disco como para os outros serviços que a placa-mãe faz. E os discos também são presos a gavetas que tu pode puxar de engate rápido e fácil. Tem dois tipos de gavetas, a Simple Swap e a Hot Swap. A Simple, por exemplo, o disco deve ser desligado
O disco, a gaveta, tu pode puxar ele, só que ele tem que estar desligado o equipamento para tirar o disco rígido, e na hot swap tu pode tirar o disco com a máquina mesmo ligada, né? Então tu não interrompe o funcionamento do servidor mesmo numa manutenção. É feito para máquinas de alta disponibilidade. E podem ter tamanhos diversos, normalmente disco de 13,5 polegadas, como o disco do PC, e discos de 2,5 polegadas. Qual é a grande diferença num disco menor? Porque a agulha ela vai caminhar menos, né? O disco consegue guardar a mesma quantidade de dados num espaço menor. E a agulha, como é um dispositivo mecânico, ela anda menos e ela consegue responder a uma leitura e gravação num intervalo de tempo menor, né? Além também dos discos, além da controladora ter um cache, o disco tem um cache interno maior, também para evitar enfileiramento e gargalos de leitura e gravação naquele disco rígido. Diferença também de fonte de alimentação, né? A fonte do PC normalmente ela gera uma potência em watts flutuante, onde a especificação é a capacidade máxima dessa fonte, porque normalmente o PC ele não usa todos os recursos de energia ao mesmo tempo. A requisição de energia dele varia de acordo com o cooler, o processador, enfim, memória, disco, e como é uma máquina que não está sendo exigida sempre, aquela fonte ela é planejada para alcançar picos da capacidade na qual ela foi especificada, né? E também essa fonte ela não foi desenvolvida para ficar ligada um tempo longo sem desligar, né? Normalmente não é feito para isso. Já um hardware de servidor, a fonte de alimentação gera uma potência em watts estável e real, e principalmente aquela especificação que tem na fonte é a especificação mínima que ela, da potência que ela consegue atingir, ou seja, tem uma margem de segurança para mais além do que está especificado. E também é desenvolvida para operar sem interrupção de funcionamento, ou seja, uma fonte que esquenta menos, que tem dissipação de calor maior e tudo mais, para ter uma durabilidade maior, mesmo com um funcionamento longo sem interrupção. Diferença de gabinete também do servidor, né, e de um PC. No caso do PC, ele é feito para estar acomodado para o usuário, para ficar na mesa, para ficar embaixo da mesa, ficar em cima da mesa do usuário, ergonomicamente planejado e esteticamente planejado para isso. Já o servidor, o gabinete do servidor, ele é feito para ter uma ventilação adequada. Possui coolers internos mais fortes, maiores, tem uma perfuração no gabinete que permite a passagem de ar e a circulação de ar de uma maneira sincronizada, e o chassi também é mais forte e mais estável para tripidar menos, para ter menos problema e para que os dispositivos mecânicos possam ter um funcionamento mais longo. Outra grande diferença é com relação aos dispositivos, né? No caso, um PC, por exemplo, ele já vem padrão com interface de som, com interface de vídeo, com gráfico 3D, com saída para cartões de memória e máquinas digitais, todos esses recursos que acabam compartilhando o barramento da placa-mãe. Já um servidor, ele tem o mínimo possível. Por quê? Porque ele trabalha com recursos dedicados, ele não tem um vídeo, né, em 3D específico, as interfaces de rede têm processamento dedicado e não tem dispositivo compartilhando aquele barramento, porque no momento que o dado passa pelo barramento dentro do servidor, ele tem prioridade máxima para atingir um desempenho maior, né? Outra grande diferença também são as expansões. Um hardware de computador normalmente tem uma interface de rede apenas, né, para o computador se conectar à rede, à internet, e um slot de expansão para cada tipo de dispositivo, normalmente bem limitados também, porque dificilmente o usuário vai estar expandindo dispositivos. Pega um hardware de servidor, normalmente esse servidor possui 2 ou 4 interfaces de rede, possui 4 ou 8 slots de memória, às vezes possui até 24 slots de memória para expansão, né? Também para discos possui 4, 6, 8 discos, então ele é feito para que eu consiga expandir a sua capacidade e um upgrade a longo prazo. A diferença de barramento básica do PC, né, é que ele compartilha todos os recursos, porque o foco está na operação do usuário, aquele usuário que está usando vários recursos multimídias diferentes. Então existe um compartilhamento porque a atenção do usuário é uma só.
Já no barramento do servidor, ele é dedicado. Cada recurso tem o seu barramento dedicado, né? O seu processamento dedicado, voltado para desempenho das requisições que são concorrentes a vários usuários na rede. Vamos falar um pouquinho de garantia e serviços, né? Um exemplo prático, o hardware do PC, né? A garantia legal normalmente é 1 ano no balcão ou em lojas autorizadas. O usuário, no momento que deu um problema, ele vai ter que pegar o computador dele, levar na loja e aí sim proceder com aquela manutenção. Normalmente não tem um atendimento remoto, não é feito um checklist, o usuário tem que se deslocar para que possa ter a manutenção e a garantia de 1 ano. Já num hardware de servidor, a garantia mínima é de 3 anos e com atendimento in loco dentro da empresa, né? E ainda mais com diagnóstico remoto praticamente instantâneo à chamada do cliente. Falando sobre marcas, né? Da garantia de serviços, um hardware de PC tem diversas marcas e fabricantes, poderia enumerar uma centena delas aqui, inclusive os montadores caseiros de máquinas sem projeto e testes. Já um hardware de servidor ele é concentrado em marcas de vanguarda, empresas com uma estrutura maior, com equipe de pesquisa e desenvolvimento, com um projeto daquele hardware, com acompanhamento e testes de engenharia, que prevê toda uma série de correções de possíveis problemas que possam acontecer. Falando em marca, a gente vai falar um pouquinho da IBM, né, que é uma empresa centenária, é a segunda marca mais valiosa do mundo, empresa com maior P&D e registro de patentes do segmento, ou seja, tem uma área de pesquisa e desenvolvimento enorme, registra patentes de várias áreas, tem área de pesquisa e desenvolvimento de tudo que é jeito e traz essa experiência para seus produtos, para os servidores, para o hardware que ela desenvolve. Hoje é a principal fornecedora para as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e Brasil, possui o maior contingente de profissionais de ambiente crítico do país, só no Rio Grande do Sul tem mais de 500 funcionários alocados, e possui um parceiro regional certificado aqui no Rio Grande do Sul, que é a Ômega Tecnologia, que empresa que vocês já conhecem já o nosso trabalho e a proximidade nossa perante os nossos clientes. Um abraço e até o próximo tutorial.